Amém. Paz seja convosco. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, assim como está na minha camiseta, tá? Provérbios 4, 23. Glória a Deus. Eu sou meu Pai, você não glória. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra, meu Pai. Porque tua palavra é viva, tua palavra é eficaz. O Senhor sabe o quanto nós somos dependentes de ti, Pai, aqui nesse lugar. Fala conosco essa manhã, nos convença da tua verdade. Que Jesus continue sendo o centro das nossas atenções. E que seu nome maravilhoso seja adorado, engrandecido e exaltado aqui nesse lugar. No teu santo nome nós oramos e no teu santo nome nós agradecemos. Amém. Mas hoje eu queria falar sobre o coração. Falando em relação ao coração físico, nós temos que gradativamente estar cuidando dele, fazer exames, verificar se está tudo bem, porque se a gente não tiver cuidado com o nosso coração, ele pode parar. Mas no sentido espiritual, nós também precisamos cuidar do nosso coração no dia a dia, fazer um check-up diário, para que o nosso coração ele não venha a endurecer. Nós temos muitos exemplos bíblicos de corações que foram fervorosos, corações fiéis a Deus, sempre com um coração que estavam quebrantados, dispostos a viverem o propósito de Deus para a vida de cada um deles. Mas de repente parece que algumas situações tiraram essa sensibilidade do coração deles. Talvez uma dor, talvez alguma decepção ou até mesmo a rotina fizeram com que essas pessoas viessem a endurecer o coração. Nós podemos citar, por exemplo, Sansão. Sansão foi um grande líder que foi escolhido por Deus para poder vencer o filisteu, para ser um grande líder do povo de Israel. E Sansão começou bem, um coração sensível. Sansão sempre ouvindo os direcionamentos dos pais, porque Deus trazia os direcionamentos aos pais e eles levavam a Sansão. Mas em um dado momento o coração dele se endureceu. E quando nós falamos em endurecer o coração, irmãos, isso não é algo que ocorre do dia para a noite. É algo muito imperceptível. O endurecimento de coração, ele está muito atrelado às nossas escolhas diárias. No caso de Sansão, que a gente estava falando, havia uma escolha em relação a ele cortar o cabelo, havia uma escolha em relação àquilo que ele viveu com Dalila, havia uma escolha em relação a alguns princípios. No início ele conhecia muito bem esses princípios, no início ele foi muito bem nas suas escolhas, mas depois o coração dele se endureceu. E durante essa mensagem eu gostaria de trazer mais alguns exemplos bíblicos de corações que foram endurecidos, como Saul, Jonas, Davi, e que a gente, através desse personagem, a gente possa entender que se aconteceram com eles, que eram pessoas próximas de Deus, que tinham de alguma forma acesso a Deus, que vivia na presença de Deus. Imagine conosco, irmãos. Por isso nós precisamos ter cuidado com o nosso coração, para que através das nossas escolhas diárias, o nosso coração ele não venha a endurecer. O Salmos 95, os versículos 8 e 9, a palavra vai dizer:
Não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Irmãos, eu fico imaginando os acontecimentos da Bíblia quando eu estou lendo. Das pessoas que viveram experiências com Deus, com Jesus, que viveram milagres. E eu fico imaginando como que essas pessoas que viram tantas coisas poderosas acontecerem, essas pessoas deixarem de crer, essas pessoas de alguma forma se desviarem. E esse texto que nós lemos aqui em Salmos, eles estão relacionados ao povo de Israel. Um povo que foi tirado do Egito, um povo que viu as 10 pragas, um povo que recebeu o maná do céu, um povo que viu a água sendo jorrada da água, um povo que viu o mar se abrindo, um povo que viveu coisas lindas, coisas maravilhosas. Mas esse mesmo povo endureceu o coração. E eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos essa manhã. Como é que está o nosso coração? Eu pergunto, irmãos, porque o nosso coração ele precisa ser um terreno fértil, onde Deus venha a plantar as sementes, e essas sementes elas precisam produzir frutos. Mas quando isso não acontece, irmãos, nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Nós começamos a murmurar ao invés de confiar. Nós começamos a carregar dentro do nosso coração dores, medos, marcas, decepções. E através disso, camadas de resistências, elas vão sendo geradas dentro de nós. A Bíblia fala lá no livro de Ezequiel que Deus não quer que tenhamos um coração de pedra. Ele quer nos dar um coração de carne. Por isso essa manhã eu queria trazer algumas lições para que a gente não permita jamais que o nosso coração ele venha a endurecer. Em primeiro lugar, irmãos, o que é dureza de coração? Como é que nós sabemos que o nosso coração ele está endurecido? Irmãos, a dureza de coração é uma recusa deliberada em ouvir e obedecer à voz de Deus. O texto que nós lemos lá em Salmos 95 diz: não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto. Irmãos, essa expressão não endureça, ela traz para a gente a ideia de uma escolha ativa, de uma escolha intencional, de uma escolha consciente. Não é algo pensado voluntário. E nessa passagem que nós lemos, o povo de Israel, ele literalmente resistiu a uma verdade divina. Lá no livro de Marcos 3,5, Jesus está curando aquele homem que tinha o problema na mão. E a Bíblia diz assim, irmãos: irado, olhou para o que estavam à sua volta, e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos. Ele está falando aqui dos doutores da lei. Disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Irmãos, esse texto de Marcos, ele descreve a mesma resistência que nós vimos no Salmo 95 do povo de Israel. Porque um coração endurecido, irmãos, ele não é apenas um coração insensível. Ele é um coração hostil, ele é um coração que não aceita correção, ele é um coração que resiste ao arrependimento. Provérbios 28:14 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que é constante no temor de Deus, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Ou seja, nós vamos aqui
encontrar um contraste entre o temor de Deus, que nos mantém conectado a Ele, e a dureza do coração, que nos afasta dele, que nos afasta da presença. É como uma plantação, irmãos. Porque é impossível a gente plantar algo num solo rochoso. Porque se nós plantarmos algo num solo rochoso, a água não vai penetrar, a raiz ela não vai se ramificar e automaticamente não vai crescer e se tornar uma árvore. Assim somos nós. Se nós estivermos, irmãos, com o nosso coração endurecido, toda semente que Deus tentar colocar na nossa vida, todo direcionamento que Deus tentar trazer para a nossa vida, vai ser rejeitado. Uma pessoa que é dura de coração, ela resiste de forma intencional, de forma voluntária, e ela se torna cega espiritualmente. A palavra de Deus vai dizer para a gente lá em Efésios 4,18: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Irmãos, um coração endurecido não consegue ver aquilo que está à sua frente. Um coração endurecido, a pessoa não consegue ter a sensibilidade para ouvir as direções de Deus, para que ela possa fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Paulo tinha um coração endurecido. Paulo achava que estava perseguindo cristãos, quando na verdade Paulo estava perseguindo a Cristo. Paulo achava que ele estava fazendo algo de bom em relação ao Messias que seria enviado. Mas o coração endurecido de Paulo não permitia que ele enxergasse essa verdade. E como eu disse, irmãos, anteriormente, um coração endurecido não é da noite para o dia. O coração endurecido é uma escolha diária em rejeitarmos a voz de Deus. Lembra de Jonas, irmãos? Quando Deus chegou para Jonas e disse para que Jonas fosse para Nínive, a Bíblia nos mostra que Jonas, ele decidiu endurecer o coração dele de tal forma que ele pegou um navio e ele foi para um lugar totalmente oposto da onde Deus queria que ele fosse. Foi uma escolha de Jonas. Foi uma escolha em resistir a Deus, em fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Jonas teve a oportunidade de colocar Deus como primazia, como prioridade na sua vida naquele momento, mas ele não fez isso. E na passagem de Salmos, irmãos, que nós lemos, nós vamos encontrar a mesma coisa acontecendo. Porque infelizmente os milagres que o povo de Israel viram não foram suficientes para amolecer o coração daquele povo. A ação de Deus diante de um povo que estava cativo, de um povo que foi redimido, de um povo que foi perdoado, nada disso, infelizmente, foi suficiente para que o coração daquele povo viesse a ser amolecido. Por isso que nós precisamos diariamente examinar todas as áreas da nossa vida. Amém, Jesus. E eu pergunto, irmão, será que existe alguma área da nossa vida em que o nosso coração está endurecido? Será que não é de repente num relacionamento familiar, onde Deus já vem falando com você há muito tempo para que você libere perdão, e até hoje o seu coração está endurecido? Será que não é de repente em relação aos propósitos de Deus na sua vida, e Deus está dizendo: eu quero que você me priorize mais, eu quero que você me busque mais, mas a correria do dia a dia tem feito que você até ouça Deus te chamando, mas o seu coração está endurecido.
Lembra de Deus chamando? Samuel, Samuel. Irmãos, aqui Samuel era um menino, uma criança. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí aqui a gente traz a responsabilidade para o profeta Eli. Por quê? Porque por algumas vezes Samuel foi até Eli. E nem Eli estava entendendo que era Deus chamando. Porque Eli, ele estava com um coração endurecido. É só nós olharmos a história dos filhos dele. Quando Deus falou com o profeta a respeito de Ofni e Finéias, o profeta Eli não tomou atitude alguma porque o coração dele estava endurecido. E a Bíblia nos mostra que tanto o profeta como os dois filhos, eles morreram no mesmo dia. Por isso que nós precisamos entender o que é um coração endurecido, que é um coração resistente a ouvir a voz de Deus e a obedecer a voz de Deus em qualquer área da nossa vida. Nos Salmos, Davi diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Irmãos, a dureza de coração é uma escolha. Só que a rendição também é uma escolha. E que essa manhã, essa seja a nossa decisão. Não de um coração duro, mas de um coração rendido, um coração quebrantado, um coração amolecido, um coração aberto para que Deus possa tocar nele e mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Amém? Em segundo lugar, quais são as consequências da dureza do coração? Primeiro, é o afastamento da presença de Deus. Porque a dureza de coração, ela acaba se tornando um pecado. É o que Sansão fez. E o mais impressionante, irmãos, é que Sansão, quando ele ainda achava que tinha a presença de Deus, quando os filisteus eles vieram até ele para prendê-lo, e ele tentou se soltar. Aí ele percebeu que ele não tinha mais aquela força, que ele não tinha mais aquele poder. E aquela força e aquele poder eram a presença de Deus. Por isso que Isaías 59:2 diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ou seja, primeiro você se afasta de Deus, depois você não tem a sensibilidade de ouvir a sua voz. Hebreus 3, 7, 8 diz assim: se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus procura trazer um direcionamento para a nossa vida, ele está trazendo orientações para que a gente viva a vontade dele. Ou seja, algumas decisões na nossa vida que nós tomamos precisam ser guiadas por ele. Quando me converti, lá em 2017, o Espírito Santo já falava no meu coração qual era a vontade dele para a minha vida. Que era a vontade de eu me entregar para ele, de eu viver para ele. E eu já tinha esse desejo no meu coração. Mas por um longo tempo, ficava na minha mente os meus amigos, a minha família, o que eles vão pensar, como é que eu vou deixar de frequentar os lugares que eu frequento, como é que eu vou deixar de tomar minha cerveja, como é que eu vou deixar de frequentar os meus pagodes.
Mas aí você vai amolecendo o coração, você vai ouvindo a voz, a direção, e você vai somente compreendendo aquilo que Deus quer. E você vai se deixando ser guiado por Ele, você vai sendo direcionado, orientado, e as coisas vão acontecendo. Aí vem a conversão. Aí Deus vem e diz: agora você vai e prega. Aí você pensa assim: mas como eu vou pregar, Senhor? Eu tenho problema de memória, eu tenho problema de concentração, eu sou ansioso, eu leio a Bíblia e eu não consigo memorizar absolutamente nada. Eu consigo entender, mas eu não consigo memorizar. Aí Deus diz: vai e prega. Aí você questiona Deus: mas como, Deus? Por quê? Para quê? Aí Deus responde: por vidas. Aí Deus te dá as orientações, você toma a decisão de ser guiado por Ele. E o que acontece? Hoje Deus me usa por vidas através da minha igreja, através das missões, através da PNL, através das conversões que têm acontecido, através da minha vida, através dos batismos, dos evangelismos, através de postagens em redes sociais que têm alcançado pessoas que eu jamais imaginaria que eu alcançaria, sendo usado por Deus. E eu me permiti ser guiado e transformado por Ele. E Ele mudou a minha vida. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Irmão, se Deus mandar você fazer algo, faça. Porque se você fizer, Ele vai te abençoar, as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir. Quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente tem um coração amolecido, quando a gente ouve as direções de Deus, as coisas fluem, irmãos. Agora, se você é insensível e endureceu o coração, vem a pior consequência que poderia acontecer conosco, que é a apostasia. Ou seja, é o afastamento total da fé. Paulo vai falar em alguma das suas cartas de pessoas que estavam com eles, pessoas que serviam, que pregavam, que levavam o evangelho, e de repente essas mesmas pessoas, elas estavam distantes da presença do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos. O tempo onde as pessoas elas estão amolecendo a palavra e endurecendo o coração. E a palavra de Deus ela continua sendo o que a Bíblia diz: lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus ela diz que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou seja, a igreja ela está edificada sobre a palavra. E o tempo não é de amolecer a palavra e endurecer o coração, é o contrário, nós devemos endurecer a palavra e amolecer o nosso coração. Para a gente permanecer sensível e para a gente não sair da presença do Senhor. Para a gente ter a sensibilidade de ouvir a direção de Deus para a nossa vida e jamais se afastar da fé. Porque quando a gente sai da presença, quando a gente se afasta da fé, a gente fica frio, a gente fica distante. E a gente deixa de refletir o amor de Cristo. Irmãos, eu sei que não é fácil a gente viver uma vida de renúncia. Não é fácil a gente viver o fim dos tempos com a palavra se cumprindo, em que tudo está de ponta cabeça, os valores invertidos, a igreja se dividindo,
as pessoas vivendo o evangelho de mentira. Mas entendam, irmãos, Deus, independente das circunstâncias, Ele sempre nos oferece uma saída. Meu Deus, glória a Deus. Jonas fez tudo o contrário. Ele decidiu se distanciar, ele decidiu fugir do propósito de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Ele mandou aquela tempestade, ele permitiu que ele fosse engolido por um grande peixe, e depois ele foi cuspido exatamente aonde Deus queria que ele estivesse. Porque Deus queria dar uma nova chance a ele. Tudo que Deus queria era que Jonas se arrependesse. A saída para um coração endurecido é o arrependimento. Porque aí é quando Deus decide restaurar o nosso coração. Aí vem o terceiro lugar. Exemplos bíblicos de dureza de coração. Falamos de Jonas, falamos de Sansão. Queria falar também aos irmãos sobre o rei Saul. Irmãos, o rei Saul ele começou muito bem. O rei Saul começou sendo usado por Deus, de repente veio a vaidade, veio o orgulho. E tem algo muito interessante do rei Saul. Lá em Samuel, 1 Samuel 10:22, fala que ele está escondido no meio da bagagem. Irmãos, nunca saia de trás das bagagens, no sentido espiritual, no sentido do cuidado do coração. Irmãos, quando Saul foi chamado para ser apresentado como rei, a Bíblia nos diz que ele estava escondido no meio das bagagens, porque ele estava com medo. Aqui nós estamos falando de temor, nós estamos falando de humildade, porque ele sabia que a responsabilidade que ele tinha era muito grande. Mas o mesmo Saul, que um dia estava no meio das bagagens, foi aquele que, quando o profeta Samuel disse: não ofereça sacrifício até que eu chegue, mas ele ofereceu, porque ele preferiu ouvir a voz do povo, ele preferiu agradar ao povo para se dar bem, e ele não obedeceu a Deus. Quando o profeta Samuel diz que a obediência é melhor que sacrifício, ele está falando do nosso coração. Sempre que Deus mandar a gente fazer alguma coisa, faça, obedeça. A gente precisa primeiro se certificar se é Deus quem está mandando fazer, e se for Ele, obedeça, porque no final sempre há uma recompensa. O rei Saul, infelizmente, desobedeceu, e no final ele perdeu. Os irmãos lembram de Nabal? Duro, ingrato. Porque a dureza de coração, ela revela ingratidão, ela revela orgulho, ela revela vaidade. E Nabal, ele foi poupado porque ele tinha uma mulher que tinha um coração sensível, tinha um coração aberto, tinha um coração amolecido. Abigail se levanta para poder falar com Davi, para intervir, porque Davi ia matar todo mundo. 1 Samuel 25, leiam todo o capítulo. Porque teve um tempo lá atrás que os soldados de Davi serviram os servos de Nabal. E na hora que Davi precisou dos servos de Nabal, Nabal disse: eu não faço nada para Davi. Ele foi ingrato. E se não fosse Abigail, com o seu coração amolecido, se levantar, ele ia acabar com tudo. Nós precisamos, irmãos, ter um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado, ele pode mudar o destino de muita gente. Tem uma história durante uma guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, de um comandante alemão. Um comandante muito frio, muito cruel. E esse comandante, ele foi impactado
pela atitude de alguns cristãos em relação ao cuidado deles com os prisioneiros judeus. E esse comandante, nas atitudes desses cristãos, ele viu amor, ele viu compaixão. E isso foi tão impactante que ele começou a olhar para dentro de si mesmo e se questionar a respeito da humanidade dele. E a atitude daqueles cristãos, elas quebraram todas as defesas daquele comandante. E ele se rendeu a Deus, ele se entregou a Jesus, ele começou a tomar outras atitudes, outras escolhas em relação àqueles judeus, ou seja, ele foi transformado. Eu acredito, irmãos, que quando nós decidimos ter um coração aberto, um coração amolecido, a nossa vida, ela pode inspirar a vida de muita gente. Mas a pergunta que eu faço essa manhã é: o que há em nosso coração? Porque muitas vezes Deus confronta o nosso coração. Será que há orgulho? Será que há vaidade? Será que há ingratidão? Hoje nós precisamos estar dispostos a se render, a entregar todas as áreas endurecidas na nossa vida a Deus, para que Ele possa amolecer o nosso coração e fazer somente aquilo que Ele pode fazer. E em quarto lugar, como superar a dureza de coração. E aqui eu queria dividir em 3 tópicos. Primeiro, como superar a dureza de coração. Reconhecer que você precisa de transformação. Salmo 51:17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezará. Aqui nós estamos falando de Davi, que por um momento de sua vida ele teve o coração endurecido, quando infelizmente ele adultera com Batseba. Depois Urias é morto, porque Davi colocou ele à frente da batalha para que ele pudesse esconder aquilo que foi um erro. Daí o profeta Natan chega até Davi contando a história de uma injustiça que foi feita. E Davi instantaneamente diz que aquele homem da história tinha que morrer. E o profeta Natan diz que aquele homem era o próprio Davi. E naquele momento Davi, ele diz somente uma coisa: pequei. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos seus olhos. A gente precisa reconhecer, irmão, se existe alguma área na nossa vida que precisa ser transformada. Porque quando nós fazemos isso, é como Martinho Lutero dizia: a humildade é a porta para a graça. Ou seja, a gente se torna humilde e a graça de Deus entra. A humildade, ela nos impede de justificarmos nossas falhas. Ela nos impede de nós resistirmos à correção divina. A humildade faz com que a gente entenda que tem alguém lá em cima que está no controle de nossa vida. Em segundo, como superar a dureza de coração, ter gratidão e quebrantamento. Irmãos, todos os dias pode ser o último dia da nossa vida. E a gente tem que fazer valer a pena. E só vale a pena quando a gente entende que a gente vive para Deus. Quando a gente entende que nós só estamos nesse mundo para levar o brilho de Jesus. Que nós só estamos aqui para falar de Jesus. Que nós não estamos aqui pela igreja, templo, parede. Que nós não estamos aqui para falar de doutrina, para falar de qual religião é certa.
Nós estamos aqui para falar de Jesus. Nós estamos aqui por Jesus. Nós estamos aqui por vidas entregues a Jesus. Porque quando a gente é grato, a gente entende que a gente só acorda por causa dele. A gente entende que nós só respiramos por causa dele. Nós entendemos que as nossas provisões diárias são por causa dele. Aí as coisas acontecem. A Bíblia vai nos mostrar em Filipenses 4 que a gente tem que orar, mas orar com ações de graças. É um coração grato, irmãos, porque quando nós somos gratos, nós somos quebrantados. O povo de Israel endureceu o coração, porque eles não foram gratos. Em terceiro, como superar a dureza de coração? Ter consistência. Consistência, irmãos, porque é uma jornada contínua. A vida com Deus, a vida com Cristo é uma jornada contínua, porque todos os dias o diabo vai fazer com que o nosso coração se endureça. Todos os dias ele vai tentar fazer com que a gente não seja grato, que a gente seja orgulhoso, que a gente seja vaidoso. Todos os dias ele vai tentar impedir que a gente ouça a voz de Deus e que a gente não seja guiado pelo Espírito. Todos os dias ele vai tentar fazer isso. Mas o desejo de Deus é que o nosso coração seja um coração de carne. É o Deus que faz uma cirurgia espiritual no nosso coração e arranca o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne, um coração amolecido, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração grato. Amém. É uma jornada contínua. Por isso que todos os dias nós devemos dizer assim: Deus, cuida do meu coração. E para encerrarmos, vem a última lição, que é a promessa de Deus para os corações arrependidos, para os corações amolecidos, para os corações quebrantados. É quando você diz assim, irmãos: vale a pena. Vale a pena dar a outra face quando te batem na outra. Vale a pena quando te mandam andar outra milha. Vale a pena dar a outra túnica. Vale a pena porque há uma recompensa. Quando 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a Bíblia diz em Ezequiel 36, eu vou dar a vocês um coração novo, eu vou pôr em vocês um novo espírito. Quando Isaías 57,15 diz: eu habito com um contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Sabe o que acontece, meus irmãos? Um coração quebrantado recebe perdão. Um coração quebrantado recebe restauração. Um coração quebrantado recebe renovação. Que a melhor coisa do mundo, irmãos, é você deitar a cabeça no travesseiro e dizer: eu estou bem com Deus, eu estou bem com meu irmão, eu estou bem com meus inimigos. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, que nós temos que abençoar as pessoas que nos perseguem. Eu estou bem. Todos os dias deitar a cabeça no travesseiro e dizer: eu vou me deitar em paz, eu vou descansar, pegar no sono, e se Ele me permitir, poder acordar, levantar, saber que o Senhor vai me sustentar e eu vou poder viver para Ele. É no seu trabalho, é no dia a dia, é onde você pode, irmão, manifestar o seu coração, abençoar as pessoas, pedir perdão, perdoar, obedecer,
mostrar às pessoas que você tem um coração parecido com o de Deus. Um coração que foi transformado por Ele. Um coração que todos os dias busca fazer a sua vontade. Glória a Deus. Como está o seu coração? Irmão, se o seu coração estiver em Cristo, tudo vai dar certo. E Deus vai estar olhando para mim, Deus vai estar olhando para você. E tudo que Ele quer dizer nesse momento é: esse é meu filho, esse é minha filha, que se parecem comigo, que me priorizam, que são humildes, que são quebrantados, que são gratos, que são abençoadores. E que tem um coração, segundo o meu coração. Fiquem de pé, irmãos. Tem um louvor que fala assim, né? Não sei cantar, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, me ajude aí. Até perguntei para a Cris ontem. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual. Pai, nós queremos colocar o nosso coração nas tuas mãos, meu Pai. Nós queremos um coração igual ao teu. Não permita que o nosso coração seja endurecido pelas dores, pelas mágoas, pelas decepções e pelas situações da vida. Nós nos humilhamos diante da sua potente mão, porque nós queremos que o nosso coração reflita o teu coração. Nos ensine a perdoar, nos ensine a amar, nos ensine a obedecer. Nos ensine a ter a sensibilidade para ouvir a tua voz e fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Que nesta manhã o Senhor possa pegar, Pai, o nosso coração nas tuas mãos, tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Não permita, Pai, que nós saiamos daqui essa manhã da mesma forma que nós chegamos. Nós nos humilhamos, Pai, nós não permitiremos que o orgulho, que a vaidade, que a ingratidão, que a desobediência, nada disso domine o nosso coração, porque o nosso coração é teu, meu Pai, e ele está nas tuas mãos em nome de Jesus. Aqui, meu Pai, eu entrego a tua palavra, que foi ministrada exatamente da forma que o Senhor pediu ao coração de cada filho seu aqui nesta manhã. Muito obrigado, meu Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos aplaudir.